meu, meu futuro deputado. Dando início aqui à gravação da E ficando reunião. mais velho depois da manhã. Ok, gente. Dando início à 49ª reunião ordinária da CJRI. Hoje nós temos apenas processos da concessionária Conorte, mas antes de dar início, eu gostaria de desejar, né, melhoras ao nosso colega Cleanto, que infelizmente teve um AVC, né, decorrente de um exame médico. A gente não tem muitos mais detalhes, né, mas a gente fica aí no desejo de que ele melhore logo e retorne com toda a força às nossas reuniões. Bem? Ele está na UTI ou ele está Ele está internado na UTI. na UTI, né? Ele está estável, mas está na UTI ainda. Infelizmente. Ele vai demorar para poder voltar às nossas reuniões, viu? Porque um AVC, o cara não volta assim em uma semana, não. Vai demorar algum tempo. Verdade. Quanto a isso, eu creio que na semana que vem, antes da próxima reunião, a gente deve oficiar a CBTU para indicar o seu suplente, né? Já que não cabe chamar o Márcio Moraes, já que ele é o suplente da sociedade civil. Mas se for preciso, a gente vai oficiar a CBTU, fica só o nosso desejo que ele se recupere logo e que possa voltar o quanto antes aqui às nossas reuniões, tá bem? Ok, Diego. Ok, então, dando início ao julgamento dos processos, nós temos os itens, dos itens 1 ao 17, são todos operar sem cobrador, sem autorização do órgão gestor, né? Nós temos aqui relatos diversos, né? Ô, Diego, licença, Zé Roberto. Sim. Quem está presente do jurídico hoje nessa reunião? O jurídico ele tá com probleminha de instalação do circuito no momento, mas já está o UTI tentando resolver isso. Eles devem entrar em breve. Se for preciso, se for indispensável mesmo, como eu estou aqui no CTM, eu posso chamar ele aqui no meu computador e ele se manifesta na hora que surgir alguma dúvida por parte de você. Era melhor, Diego. Melhor. Ok. Se porventura surgir se vocês requererem, né, imprescindível a presença, eu posso chamar ele e ele vem aqui e participa junto comigo. Diego, você quer que eu ligue para lá para o jurídico? Quer que eu ligue? Não precisa, eu já fui lá, Jorge. Eu já fui, porque okay. eles estão com problema no notebook lá e não está conseguindo rodar o circuito, né? Manda ele ir para tua sala, Diego. Manda ele ir para tua sala, Diego. Ok. Eu vou. Ok, Diego, obrigado. Então, confirmada a presença aí do jurídico e da operação, ainda disse, o corpo técnico, quem está presente. Pronto, eu já Bom dia, presidente. Filipine vai representar a DIS. Ô, Filipine, bom dia. Só um minuto, gente. Vou receber a informação aqui que já estão conseguindo adentrar. Eu acho que em alguns minutos ele entra na reunião aqui, tá? Ok. Conseguiram escutar? Estamos escutando. Ok. Então, podemos começar o julgamento ou vai esperar ele entrar, presidente? Diego, a gente vai pedir a palavra do jurídico aí nesses processos, né? Mas okay, você está dizendo que ele está entrando. Daqui a uns 2 minutos, eu acho, no máximo, deve estar. Pronto, é o tempo que a operadora se manifesta. Isso, exato. Creio. Exatamente. Então, os itens 1 a 17, operar sem cobrador sem autorização. A operadora tem alguma objeção que a gente possa julgar em bloco, esses itens? Bom dia, conselheiro. Bom dia.
Diego, eu tenho uma objeção apenas quanto ao item 4 da pauta. Eu entrei aqui no processo, eu estou vendo que não tem parecer do conselheiro. Eu acredito que tenha sido incluído de forma equivocada aqui na pauta. Tu pode confirmar, por favor, porque para mim não está aparecendo parecer. O parecer, ele está constante, Eu acho que não foi assinado dele. ele só Eu tô não foi abrindo aqui, assinado, ele mas tem Cleiton que Leal, ele assinar pode pra gente assinar visualizar. agora. Exatamente. Cleiton, você teria como tentar assinar o relato agora, para ele poder ter acesso? Cleiton? Ok, vou verificar agora. Ok, É o o item processo 4 da pauta. 2400. Isso realmente não está assinado, aí não fica visível para o usuário externo. Fora isso, eu não tenho objeção não, que seja jogado em bloco não dele. Ok, obrigado por avisar, porque passou despercebido aqui. Ok. Como é o nome do advogado da operadora? Henrique Quaresma. Pronto, doutor Henrique Zé Roberto, com a palavra operadora. Processo de 1 ao 17 da pauta. Bom dia. Com a palavra. Bom, primeiro eu queria deixar registrado também eu estou em oração aqui pelo nosso colega que sofreu o AVC, né, que estou desejando força para ele e toda a família enfrentar esse momento difícil. Bom, primeiramente, com relação a esse tema, certo, operação em cobrador, eu tomei o cuidado de preparar aqui um memorial, tanto com relação à operação em cobrador, tanto com relação à catraca, que eu vou abordar em momento oportuno, e já enviei para os conselheiros pelo WhatsApp. Né? Todos estão cientes aí dos memoriais, porque eu acredito que é um tema que realmente merece ser tratado aqui com maior cautela por essa comissão. Bom, a questão especificamente da retirada dos cobradores já é uma medida que já vinha sendo adotada pelas demais operadoras do sistema, certo? E aqui eu não estou falando apenas das permissionárias, também estou falando da outra concessionária, que não estão sendo mais atuadas ou mantidas as multas em relação a esse tema, certo? Apenas em relação ao Conorte, que tiveram aí mantidas essas autuações que entendemos que fere aí o princípio da autonomia. O Conorte, ele foi a última operadora do sistema a tirar os cobradores e foram mantidas as autuações. Na última reunião, senhores, basicamente o que ocorreu foi o apego à formalidade relacionada à autorização expressa do presidente. Tanto é que nosso colega aqui, Fábio, ele até falou, não, teve autorização a retirada dos cobradores. Isso aí já é um pleito do Conorte. Desde o início do ano, o Conorte procurou o CTM, e olha que o Conorte foi a última empresa a retirar os cobradores para reduzir custo. É importante frisar isso. Desde o início do ano, o Conorte procurou o CTM. O primeiro despacho aí só foi proferido mais de um mês depois, determinando a análise da diretoria de planejamento. Aí, depois disso, quase 2 meses, aí teve o despacho da diretoria de planejamento, que foi manifestando aí a concordância e autorizando a forma que foi apresentada dessa retirada de cobradores. E isso aí, só para ressaltar, isso aí o Conorte já sabia que ia ser deferido, porque as outras empresas já estavam operando assim, o Conorte já sabia, conhece a operação, sabe quais são as linhas que não demandam a presença de um cobrador dentro do coletivo. Tanto é verdade que no despacho que tem lá do estudo da diretoria de planejamento, já foi realizado o estudo, autorizando e, inclusive, ressaltando que o impacto no tempo de viagem é em menos de 3 minutos, certo? Então, não há qualquer prejuízo ao usuário, não pode nem se falar em que a viagem vai demorar mais ou coisa do tipo. Quando a gente retira o cobrador de operação, que já é uma tendência do sistema, que inclusive já vem sendo praticada pelas permissionárias, pela outra concessionária, e só o Conorte teve atuações mantidas, mesmo tendo procurado o CTM e passaram a operar dessa forma, porque já tinha uma autorização da diretoria de planejamento, da área de gestão de contratos, não se opondo à forma de operação.
a operação dessa forma, ela incentiva o avanço tecnológico do embarque do usuário, facilita o controle também dos usuários. Então, e não há que se falar nem que o usuário está sendo prejudicado, porque a quantidade de usuários que são pagantes em espécie é uma quantidade ínfima, é menos de 20%, senhores. Em alguns casos aqui, a quantidade, para vocês terem ideia, é menos de 10% dos usuários pagantes. Isso não prejudica em nada a operação. Tanto é que, relembro, repiso, que o estudo realizado pela Diretoria de Planejamento até ressalta ali que isso não impacta nem 3 minutos do tempo da viagem. Então, não há qualquer prejuízo, apenas benefícios, mas houve aí, né, esse apego à formalidade. E aqui, senhores, o ponto crucial que eu gostaria de chamar a atenção nós sabemos que quem operar o serviço de transporte público aqui na região metropolitana de Recife, a gente não pode se apegar a um formalismo, de certa forma, exagerado, no sentido de que o Conorte, imagina, certo? Os senhores tomaram conhecimento que foi deferida essa semana a autorização, a autorização do presidente, em sentido formal, quanto ao que já tinha no processo, que era da Diretoria de Planejamento, da Diretoria de gestão de contratos, quanto ao Conorte. Então, questiono, imagina se o Conorte estivesse precisando que esperar mais de 200 dias para a conclusão do processo administrativo aqui no Grande Recife, engessado, sem poder realizar a retirada desses cobradores, que é uma coisa, inclusive, de interesse do CTM, porque reduz custos, né? Então, reduz custos para o Conorte, reduz custos para o CTM. Então, é uma coisa que realmente é de benefício para ambos os lados, que não prejudica os usuários. Pelo contrário, há um incentivo aí ao embarque mais rápido, porque quando os usuários estão com eles, embarcam de forma mais rápida, então a viagem segue sem maiores problemas. Então, apenas a benefício, mas, reitero, houve esse apego à formalidade, e é preciso compreender aqui que, a partir do momento que teve essa autorização da Diretoria de Planejamento, houve um reconhecimento pela gestão de contratos, o Conorte já estava autorizado, porque a gente sabe que é impraticável, na realidade da operação, se apegar a uma autorização que já era certeza que ali não era... Não tinha dúvida quanto a isso, porque já era uma coisa praticada pelos outros operadores, já tinha a Diretoria de Planejamento autorizado, a gestão de contratos. Então, eu questiono até se existiria outro órgão interno dentro do CTM que fosse se manifestar em sentido contrário. A gente sabe que as decisões do presidente normalmente funcionam no sentido de corroborar os pareceres que foram proferidos. Então, manter as atuações do consórcio Conorte, que foi a última empresa a retirar os cobradores para reduzir custos, certo? O que é louvável, foi a última empresa a retirar isso, e manter essas autuações quando as outras empresas não estão sendo autuadas, é algo que fere a isonomia, a razoabilidade, principalmente, eu acredito que a supremacia do interesse público, porque o consórcio Conorte não pode ficar engessado a uma realidade de processo administrativo aqui, que a gente sabe que demora, certo? Então, a partir do momento que já é certo, que a gente fica apenas aguardando uma formalidade no sentido de autorização, compreender pela manutenção dos autos, é algo que entendemos que não é razoável, e eu acredito que até nosso colega Fábio aqui reconheça as benefícios da retirada dos cobradores, certo? Então, gostaria de reiterar que o artigo 155 do regulamento do CTM, ele impõe que seja levado em consideração a abrangência, o prejuízo aos usuários, a razoabilidade e proporcionalidade na hora de se manter um auto de infração. E reforço, não houve qualquer prejuízo, certo? A gravidade aqui apenas... a gravidade se pegar uma autorização que já era certeza que ia ter, não entendemos razoável e não houve qualquer prejuízo, muito pelo contrário. Então, gostaria de reiterar também as súmulas 473 do STF, que prevê aí esse poder de autotutela da administração pública para revisar seus autos, conselheiros. E gostaria de relembrar também que os senhores não ficam vinculados à decisão que foi proferida na última reunião. Os senhores possuem discricionalidade para decidir conforme o entendimento de vocês. Mandei o memorial ontem destacando os principais pontos e gostaria de reiterar para que seja decidido pelo indeferimento dos autos de infração por ser medida que atende à razoabilidade e principalmente à proporcionalidade.
Muito obrigado. Ok. Obrigado aí, o representante da empresa, pelos esclarecimentos. O jurídico, por favor, manifestação do jurídico. O jurídico ainda não está online. Deixa eu só verificar se vão conseguir. Só um minuto. Ok. Enquanto você vai verificando, Diego, eu vou passar a palavra para a Dice. Ok. A Dice com a palavra. Bom dia, conselheiros. Como o Henrique colocou, e como é colocado também nos pareceres técnicos, a verificação do fiscal é se existe ou não cobrador e se existe ou não autorização para esta retirada. Bom, foi verificado nas OSs da linha que não existe nenhuma autorização para a retirada do despachante. Esse é um ponto. Mas, apesar disso, eu fui verificar, processo por processo, se as linhas estão dentro do que foi analisado pelo DPL para autorizar ou negar essa retirada em despacho ainda interno no CTM. Bom, feito isto, eu verifiquei que nos processos de números, vou dar a sequência que tem aí, nos processos 2, 3, 4, 5, 6 e 12, as linhas autuadas não constam na relação do DPL. Ou seja, nem a empresa pediu essa análise, como não pediu, o DPL não fez a análise dessas linhas, e ela retirou, mesmo assim, o despachante. Então, eu acho que esses autos têm que ser mantidos de pleno, porque nem a empresa pediu a retirada, e nem foi analisado, por conta disto, se cabia ou não a retirada do despachante. Nos demais autos, processos de números 1, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, há uma análise do DPL destas linhas que foram autuadas, concordando com a retirada dos despachantes. Então, eu como é uma obrigação da DICE, é a assessoria à CJRI, a DICE entende que existem elementos para cancelar esses últimos processos citados, 1, 7, 9 e por diante, e a manutenção dos processos 2, 3, 4, 5, 6 e 12 da presente reunião. Ok. Mais alguma coisa de se acrescentar? Não, conselheiro, apenas isso. Fábio, por favor, tu pode repetir os itens da pauta que está se referindo, por favor? Os itens 2 é a linha 1981, o item 3, a linha 1986, item 4 também a linha 1986, o item 5, a linha 1923, o item 6, novamente a linha 1986, e o item 12, a linha 1952. Nenhuma dessas linhas constam como analisadas pelo DPL. Ok. Fábio, Zé Roberto. Fábio, essas linhas, com essa análise do DPL, que é uma análise interna, essas que você citou, que tem análise, elas já têm autorização hoje? Veja, já estão com autorização. A análise do DPL é pela aprovação do pedido da empresa. Certo. A análise feita encaminhada ao diretor-presidente, dizendo... Então, é um despacho autorizativo, concordando com o que a empresa... Não, é um despacho concordando com a retirada... Certo. Em alguns horários, né, Fábio? Nos dois turnos. Nessas linhas foram nos dois turnos. Inclusive, tem linhas que aqui é Bacurau. Aí mandou esse processo para o DP. Aí onde entra a questão da autorização formal. Ofício à empresa e inclusão na ordem de serviço de operação. Isso e hoje tem feito. E hoje tem, para essa linha que você citou, que tem um despacho positivo. Eu tive cuidado de abrir as OSs e nenhuma ainda tem. Apesar desse despacho,
concordando, aprovando que tecnicamente é cabível essa retirada. Ainda não há nenhuma informação na OSO, nem no processo o ofício autorizando. Existe um ofício do diretor-presidente dizendo que, como a empresa retirou em junho, o fator de utilização dos cobradores vai ser revisto a partir de junho. Por ela ter operado sem cobrador, então não posso pagar X quando uma operação foi X menos 1, né? Até para os efeitos de resguardo perante ao Tribunal de Contas. Mas não existe aquela autorização dizendo, ok, pode operar sem cobrador. Aí caminha ao DP para dizer, coloque na OSO. É isso que está faltando. O presidente, pela ordem, no ofício do presidente, tem constando lá que está autorizando, posso até encaminhar agora no grupo, novamente, o ofício do presidente. Quanto a gente indicar aqui para o Fábio, eu acabei de receber o ofício do Conorte, o ofício 232 de 2021 do Conorte, enviado ao Grande Recife, indicando a correção para a DPL também incluir a análise dessas linhas que foram indicadas, né? Mais uma vez, o Conorte protocolou esse pedido e a gente está aguardando o trâmite desse processo administrativo, que provavelmente sabemos que vai ser deferido também. Eu vou aproveitar aqui para encaminhar no grupo tanto o ofício 232 do Conorte, que está aguardando resposta do CTM, novamente sabemos que vai demorar, porque o tempo, né, que demora do Grande Recife em relação a esses processos administrativos. Eu vou encaminhar agora aqui tanto o ofício do presidente, que tem lá a autorização, que inclusive falando do efeito retroativo para efeito da remuneração do Conorte, e também do ofício do Conorte mandou pedindo a correção das linhas para a DPL também incluir no estudo. Tá? Vou mandar agora no grupo da CJRI para que o... Agora, doutor Henrique, veja esse segundo ofício aí. Tem despacho autorizativo de alguma sessão lá do Grande Recife? Tem um ofício formando linhas, porque essas linhas possuem as mesmas características. Menos de 20% dos usuários antes. Mas tem algum despacho já, feito a outra linha que Fábio citou? Eu preciso... Deixa eu entrar aqui no processo só para confirmar essa informação. Diego, o jurídico, se encontra? Ainda não, presidente. Eu queria a presença dele, porque eu preciso só... Não sei se os conselheiros estão querem fazer alguma pergunta ao jurídico. Eu quero fazer uma indagação, né? Que é assim, existe uma pré-autorização de um ofício 145, que é muito citado pela empresa, da diretoria de planejamento, né? E esse documento ele foi oficializada pelo próprio Grande Recife em meados de abril para maio. E os autos de infração que estão aqui, estão sendo julgados, pelo menos por minha pessoa, né? Já foi em junho, ou seja, eu sei que já estamos em outubro, foi mês 6, então 2 meses só após, né? Então a gente está em outubro. Eu acho que por questões aí de tempo, a infração que está sendo analisada 2 meses só após essa carta, número desse ofício 145, e não a de hoje. Eu acho que se tivesse já infrações novas de 1 mês, 2 meses atrás, já seria, de certa forma, um pouco já atrelada já a parte do CTM, ou seja, a gente está aqui para analisar se tem erro tanto do consórcio como da empresa. Eu acho que a de 2 meses para cá, eu acho que é no meu entendimento, o consórcio Grande Recife ele perde a razoabilidade de estar levantando a alta de infração de uma coisa que já foi levantada pelo próprio CTM em abril ou maio. Mas nesses casos aí, pelo menos de alguns meus, foi de junho. Tá entendendo? Então, acho que é mais ou menos por aí que eu vou ter que estar analisando essas situações que estão por vir agora. Isso. Lembrando que em junho já tinha o despacho da diretoria de planejamento e da gestão de contratos não propôs a forma de operação. Depois disso, teve o despacho do presidente, o ofício autorizando, mas a única coisa que mudou foi o ofício do presidente. Mas em outubro já tinha o despacho da diretoria de planejamento com estudo e com da gestão de contratos.
O jurídico se encontra, Diego? Ainda não conseguiram Henrique, é o entrar. seguinte, esse novo ofício que você mandou continua sem solicitar retirada de cobradores de linhas que foram autuadas. A 1981 não consta, a 1986 não consta, a 1923 não consta. É a mesma coisa do ofício anterior. Ô Fábio, para adiantar que tu está bem analisado já, eu até te parabenizo, Fábio, pela tua análise, pela sua análise processo a processo, que acho que vamos dar as mãos para matar, você é um cara competentíssimo. Tu pode já colocar aí, Fábio, a numeração, por favor, dos processos das linhas que não foram nem solicitadas por eles, para a gente já ter uma noção. Foram os processos de número aí da relação 2, 3, 4, 5, 6 e 12. Pronto. Então, esses processos não tem nem a que recorrer, nem independente de carta ou não. Ô Fábio, tem a linha aqui 1981, 1986, 1923, 1952 também, Fábio, no ofício. Ok. 1952 não consta no ofício, não. Peraí. É o processo 12. Deixa eu confirmar a página aqui, Fábio. Qualquer coisa eu compartilho aqui minha tela. Só para mostrar. Internet. Peraí. Deixa eu perguntar. Ô, Rafael, doutor Rafael, que é da parte administrativa aqui do CONORTE, está nos acompanhando hoje. Rafael, consegue indicar a página que está constando a indicação desse ofício das linhas, porque eu não estou conseguindo abrir aqui o documento no meu computador. No ofício 232/2021, não é isso? Isso. Para a primeira página, a gente tem a linha 1923. Logo abaixo, a gente tem a 1952 também. Já na segunda página, a gente tem a 1981 e a 1986, citadas por Fábio. Mas eu não posso ver esse ofício 252. Tem que ser o ofício anterior que vocês mandaram, que foi o que o DPL autorizou. No ofício 232, anterior, na verdade. Ah, sim, entendi, Fábio. Então, a questão é exatamente essa, que a gente mandou outro ofício pedindo a correção e a inclusão dessas linhas para a DPL analisar, porque possuem as mesmas características das outras linhas. Então, a gente já sabe também que vai ser deferido, mas realmente tem a pendência da DPL, mas a gente sabe que vai ser deferido, assim, né? Mas o ofício do Ok. que construiu Ok. O jurídico se encontra, Diego? Não, Roberto, eles ainda não conseguiram adentrar a reunião lá. Eu já fui lá para tentar chamar alguém, mas até agora não veio ninguém. Então, Diego, eu vou dar continuidade. Eu queria que constasse em ata que o jurídico não se encontra no julgamento do item 1 ao 17. Se ele entrar, posteriormente, a gente consta em ata novamente, entendeu? Algum conselheiro quer se pronunciar? Alguma pergunta a mais sobre o tema? Ok. Em votação, processo 1 ao 17 da pauta. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Roberto, por favor. Pois não, Cleiton? Eu queria que Fábio, que fosse analisado primeiramente esses processos que Fábio falou, por favor. O 2, 3, 4, 5, 6, 12, que eu estou analisando aqui uma carta aqui que Elcio mandou do grupo da CJRI. Então, o 2, 3, 4, 5, 6, 12 já está claro, que Fábio deixou bem claro, que não existia nem sequer uma carta das linhas autuadas. Certo. Aí você quer votar esses primeiros? Esses que você citou? Sim, agradeceria. Ok. Em votação, processo 2, 3, 4, 5, 6 e 12 da pauta. Deu para anotar aí, Diego? Qual você primeiro? Repete, por favor. Processo número 2, 3, 4, 5, 6 e 12.
2, 3, 4, 5, 6 e 12, né? Ok. Você voltado primeiro a pedido do conselheiro Cleiton. Alguma objeção por parte de algum conselheiro? Ok. Em votação. Ok. Doutor Fernando Bandeira, seu voto, por favor. Esses processos que você listou agora, a pedido de Cleiton, eu voto pelo deferimento do processo. E eu acompanho o nosso Fábio. Então, esses aí que ele nem solicitou em carta, eu voto pelo deferimento da defesa. E os outros que, conforme Fábio Filippini falou, eu voto. Opa, deu para anotar, Diego, o voto do doutor Fernando? Não, porque cortou no áudio, da hora que ele estava... Doutor Fernando pode repetir o voto, cortou o áudio na hora do voto. Então, vamos lá. Esses processos que... Está cortando. Cortando. O Fernando está cortando, não está saindo seu áudio, não. Está cortando, mas pela ordem, pelo que eu entendi, nesses que não estão nem listados na solicitação, ele foi pelo indeferimento e deferimento no restante. Ok. É isso, doutor Fernando? Bem? Os que Cleiton citou, o senhor foi pelo indeferimento. E o citado por Fábio, o senhor foi pelo deferimento, isso? Fernando? Acho que caiu a conexão. Vereador, está escutando? Estou sim e sigo esse voto qual eu comentei. Nos que nosso amigo Cleiton citou, por não ter nem solicitado pelo indeferimento, e no restante, deferimento. Só por uma questão de entendimento aqui, porque tem relatórios de Cleanto que ele não está participando da votação, então a gente vai ter várias votações diferentes. Então, está sendo posto em pauta agora para julgamento os itens 2, 3, 4, 5, 6 e 12. Nesses, quais são os votos? Para a gente poder separar bem aqui e não ter confusão. Certo, Diego. Esses que você citou agora, doutor Fernando e o vereador Júnior, foi pelo indeferimento. Indeferimento. Foi. E nos demais, eles já deram voto também. Se você quiser anotar aí de lado, eles votaram pelo deferimento. Nos demais foram por deferimento. Então, Fernando Bandeira e Júnior Bocão, em deferimento nesses que estão em julgamento agora. Certo. E deferimento nos demais, que ficaram, que foram citados por Fábio. Ok. Cleiton, por favor, seu voto. Pronto, a minha preocupação, Roberto, acho que a gente tem aqui uma grande responsabilidade, é que a gente aqui deferindo certos processos que ainda não estão nem ainda autorizados, possa, de certa forma, oficializar, entre aspas, né, a permanência dessas linhas da forma que estão operando hoje. Né? Isso. Mas de acordo com a fala de Fábio, né, eu acho que o Fábio também ele é muito sucinto e plausível nas colocações dele. Eu vou hoje votar pelo indeferimento dos processos 2, 3, 4, 5, 6 e 12, tá certo? E nos demais, certo, né? E nos demais pelo deferimento, ok? Ok. Diego, meu voto... Então, me ouvem Opa, doutor agora? Fernando. Estamos escutando, doutor Fernando. Pronto, eu voto igual a Cleiton. Referimento daqueles processos que o nosso Fábio falou, né? Que eles não tinham a solicitação
de retirada de cobrador. Então, esses processos eu voto pelo indeferimento. Certo. Primeiro. Ok. Ok. Diego, meu voto é pelo indeferimento em todos os processos. Indeferimento em todos. Pronto. Ok, então fica... Não, aí agora você tem que botar em pauta os demais, né? Para a gente poder... Não em todos, já foi votado todo, Diego. Vou dizer aqui o resultado. Ah, sim, Os, é verdade, é verdade. Uhum. Os citados por Cleiton foram indeferidos por 4-0. 4-0, só ressaltando que no processo do item 3, o relator, o vereador Júnior Bocão, havia relatado pelo deferimento. Então, a gente vai alterar, né, para indeferimento. É verdade. A gente precisa alterar, porque na verdade foi o voto hoje foi que esclareceu melhor esses votos. Foram inclusive antes da última reunião, pessoal. Ok. A gente altera aqui, registra em ata que foi alterado em reunião para indeferimento. Então, os itens 2, 3, 4, 5, 6 e 12 foram indeferidos por 4-0 e os demais foram deferidos por 3-1, correto? 3-1. Ok, Diego. Isso. Ok, então. Passamos... Diego, certo? eu queria que constasse a ata que a CJRI solicita uma agilidade quanto à análise do ofício que o CONORTE enviou pedindo a correção, a agilidade quanto à DPL do ofício da correção dessas outras linhas que a gente pediu e que o Grande Recife ainda não se manifestou. Porque a gente, a gente sabe que provavelmente vai ter autorização novamente da DPL autorizando essas linhas, vai ter a manifestação da gestão de contrato autorizando essa linha, a autorização do presidente, mas vai demorar e essas autuações vão ser mantidas, né? Então, se puder constar em ata aí a recomendação da CJRI para a DPL e analisar mais rápido esse ofício do CONORTE, eu fico agradecido até que a gente possa mostrar, talvez, tentar diligenciar. Ok. Você sabe dizer o número do ofício, Henrique? Deixa eu citar aqui de novo, peraí. Só para a gente deixar registrado. É o 2222-2021. Não, perdão. É o ofício CONORTE técnico 232-2021. 232-2021. Ok, já foi protocolado. Ok, então, registrado, passando para os demais itens da pauta, itens 18 e 19 é descumprimento de plano de contingência. Os relatores Cleanto Costa e Naldo Freires votaram pelo indeferimento do pedido de cancelamento. A operadora tem uma objeção que jogue os dois juntos? Digo, só por uma questão de ordem, sim, a gente pode julgar os autos que falam da catraca traseira primeiro? Pode ser. Alguém tem alguma objeção? Algum conselheiro? Diego, vamos seguir, Diego, a pauta. Doutor, vamos seguir a pauta, porque vamos seguir a pauta. Fica esse da catraca, porque pode demorar mais um pouco. O da catraca eu acho que vai gerar uma discussão maior, né? Tá bom, tranquilo. Ok, então os itens 18 e 19 para julgamento. Ok, com a palavra a operadora. Bom, presidente e demais conselheiros, essa questão do descumprimento do plano de contingência já é algo que a gente discutiu nas últimas reuniões. Entendemos que não é razoável, não é correto a lavratura da infração no tipo grave, porque a partir do momento que o consórcio CONORTE ele bota em operação todos os veículos em operação, e no meio da operação, não é nem no meio da operação, mas para o final da operação, num intervalo curto ali, tem essa intempérie que incide na operação, a quebra de veículo, entendemos que o que há, no caso concreto, não é um descumprimento do plano de contingência, mas sim uma perda de horários, que é uma atuação do tipo média, certo? Então, a partir do momento que é lavrado que houve um suposto descumprimento do plano de contingência, que entendemos que não é o caso, a multa ela é imposta de forma grave para o CONORTE. Mas entendemos que o que há na situação é um descumprimento, um suposto descumprimento de horário, que ainda assim estaria justificado os dois casos, né? Um foi a quebra e o outro foi a falta de operador, que estaria justificado e que exigiria o cancelamento do auto, certo? Mas, por exemplo, nesse 18, item 18 da pauta,
ele não foi ocasionado pela falta... Não, em ambos ele não foi ocasionado pela falta de operador, certo? Então, a gente juntou os atestados, a gente juntou as faltas e demonstramos que naquele curto período de espaço, o Conorte aí foi acometido por essa inesperada situação, que é um fato força maior que foge do nosso controle, mesmo a gente tendo uma reserva de operadores. Então, mas foca aqui no cerne de que o Conorte está sendo autuado por uma infração grave, quando na verdade seria uma infração média, que é perda de horário. Então, gostaria de reiterar aqui nossos argumentos para que seja cancelado a infração em razão dessa atuação, que é desarrazoada, principalmente na definição do objeto dela. Ok. Obrigado pelo esclarecimento. O jurídico, Diego, se encontra? Não, presidente. Ok, vou passar a palavra para a Dice, com a palavra Dice. Ok, conselheiros, esses dois processos são idênticos aos julgados na reunião anterior. O que há é uma discordância de entendimento da empresa com relação ao que a Dice entende. A empresa entende que não há um descumprimento do plano de contingência, o que há uma perda de horário. Nós continuamos no nosso entendimento de que há um descumprimento do plano de contingência. Porque o que é o plano de contingência? É cumprir determinada quantidade de veículos, determinada quantidade de horários que foram estabelecidos. Ora, se o veículo quebra, e quebrou antes do horário em que foi autuado, que deveria estar com a frota X, e não é substituído, é um descumprimento do plano de contingência. A não realização do horário foi uma consequência desse descumprimento. Se ela estivesse com a frota completa, de acordo com o plano de contingência, não teria perdido as viagens. No outro, ela alega uma falta de operador. Informou no RDO. No RDO consta lá uma matrícula de cobrador, mas na defesa não existe ficha do operador, não existe a escala do operador. Não basta a empresa dizer que houve uma falta de operador. Ela tem que comprovar que aquele operador estava escalado para aquela linha, naquele horário, naquela data. E, inclusive, isso vem se repetindo em alguns processos que tem chegado da operadora. Ela alega falta de motorista e no processo joga 50 ausências de falta de cobrador, que não tem nada a ver com o objeto do que ela diz que foi falta de motorista, apenas para avolumar o processo. Então, nós continuamos no nosso ponto. Nós entendemos que há um descumprimento do plano de contingência, visto que o veículo quebrou e não foi substituído, ou o operador faltou e não houve a substituição deste pelo operador reserva para compor a frota programada na programação. Ok. Com a palavra, o jurídico tá ainda não, né, Diego? Ainda não, infelizmente. O presidente, só para registrar que teve a substituição do veículo, depois dessa 16 horas, 19h30, o veículo entrou em operação e normalizou a situação. Só para não parecer que passou o resto do dia sem veículo operando, tá certo? Teve a entrada aí do coletivo após. Ok, amigo. Eu vou colocar em julgamento processo número 18 e 19 da pauta. Fábio, essa delegação aí da defesa da Conorte procede? Teve perda de viagens? A substituição foi em até 2 horas? Como é que foi isso aí, Fábio, por favor? Bom, eu não sei a qual processo está se referindo. Se for do 2181, eram 87 viagens programadas e só 78 foram realizadas, por conta do recolhimento dos veículos. Esse eu vi. Certo? E no próximo, também, que é o veículo 16 e o veículo 1614, realizou o horário de 15h20 e recolheu. Então, nesse aqui eu não consegui ver os dados de quantas viagens realizou, mas provavelmente também deixou de realizar horários. Esse auto aí de infração. Teve o recolhimento do veículo e o período das 16 até as 19h30 teve essa ausência, que era o tempo da viagem e tudo mais, mas depois o coletivo entrou e normalizou a operação, só para registrar. Obrigado. Ok. Em votação, processo 18 e 19 da pauta.
Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Pelo indeferimento. Doutor Bandeira, seu voto. Pelo indeferimento dos processos. Ok. Pelo indeferimento dos processos. Pelo indeferimento, ok. Doutor Cleiton, seu voto. Indeferimento dos dois. Ok, eu sou pelo indeferimento. Indeferido, Diego. 4-0. Ok, índice 1819, indeferido 4-0. Os próximos itens. Presidente, antes do julgamento dos próximos, eu posso fazer uma explanação antes? Pode ficar à vontade. Pode fazer. Bom, os processos 20 a 27, todos eles se referem à operação com veículo com catraca na porta de desembarque sem autorização do CTM. Aí eu fui rever, tendo visto o tempo, fui rever cada processo, né? E verifiquei que nos processos 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, existe uma autorização posterior à data da autuação para que a empresa opere com veículo com catraca na porta de embarque. Essa autorização está colocada devidamente na ordem de serviço de operação da linha, na OS. Já em relação ao auto 21, a linha 1918 não tem esta autorização para operar com veículo com catraca na porta de desembarque. É apenas para adiantar os senhores. Fábio, a minha internet caiu. Um momento. Tem como só registrar de novo, Fábio, a tua exposição, por favor? Cortou aqui para mim, não sei se cortou para os outros. É o processo, a único que ainda está pendente de autorização, que não tem autorização para operar com este tipo de equipamento, é a linha 1918, que é objeto de autuação no processo 21. As demais há uma autorização a partir de 1 de agosto para operar com esse tipo de equipamento na linha. Ok. Alguma objeção em voltar em bloco a operadora? Fábio, essas infrações, esses autos, eles foram lavrados, né, foram levantados antes dessa autorização. Confere essa parte aí. Positivo. O que eu estou, como eu disse antes, como minha obrigação no regimento interno da DICE é apresentar aos conselheiros da CPI elementos para o seu voto. O que eu estou dizendo a época da feitura do parecer, da autuação e do parecer, não existia autorização. Só que, posteriormente, eu quero deixar claro aqui. Pronto, eu quero deixar claro aqui que essa discussão ela passou semana passada no pleno do Conselho, não passou, tá certo? Foi uma discussão muito ampla e que para deixar claro aqui para os demais conselheiros que não puderam participar da reunião do pleno do Conselho, que essa autorização, Meribeu solicitou a prorrogação de uma permissão de apenas 90 dias a mais de experiência. Foi 90 dias, 3 meses, e foi autorizado mais 3 meses de experiência. Não é uma autorização, vamos dizer assim, definitiva, né? Então, tudo isso é uma experiência que o consórcio está levantando junto com a empresa para ver as suas consequências positivas e negativas, e que daqui a 90 dias ela vai ser apresentada ao Conselho, para o Conselho aprovar ou não. Então, essa autorização aí, acho que o Fábio pode esclarecer melhor, mais ainda, é 90 dias apenas. Ok. Espera aí, um momento. Alô? De catraca de desembarque ou de catraca alta? A catraca dupla. Diego? Oi, estou escutando. Escutando? Estou escutando. Tá cortando, mas eu acho que deu problema no mau contato aí no microfone, alguma coisa assim. Tá escutando?
Ah, tá com problema, Tá acho que no fone. Diego, tá escutando? Agora sim, agora sim. Diego, só para manter a ordem da audiência, vamos passar a palavra à operadora, porque eu queria manter o rito. Vamos passar a palavra à operadora. Se a operadora tem alguma objeção em julgar em bloco, e vamos dar continuidade. Eu queria só que apenas, antes da gente julgar o mérito dessas defesas, a gente julgasse a preliminar referente... Eu queria abrir uma preliminar aqui referente ao item... Pronto, eu vou dar a palavra à operadora, ok? Você tem alguma objeção em julgar em bloco? Eu não tenho objeção em julgar em bloco, mas eu só quero que seja julgado aqui uma preliminar referente ao item 20 da pauta. Eu vou dar a palavra à operadora, você faz sua explanação e a gente segue o rito, tá bom? Ok? Então, com a palavra... E o mérito, certo? De uma vez só. Com a palavra à operadora, processo 20 ao 27 da pauta. Com a palavra. Bom, presidente e demais conselheiros, primeiramente, eu gostaria de chamar a atenção aqui para... Eu tive medido para jogar separado, porque tem um erro aqui formal no processo relacionado ao item 20 da pauta 8478. A gente apresentou o recurso relacionado a esse processo, só que eu acredito que por um equívoco acontece, somos pessoas, o CTM juntou o PDF errado ao processo. Então, a gente está aqui diante de clara mácula processual. Não foi esse o exercício do direito de defesa, o contraditório exercido pelo consórcio Conorte. Foi outro PDF juntado ao processo. Eu acredito que até Diego pode acessar o e-mail que a gente enviou para o CTM referente a esse recurso. Pode botar o número do auto de infração, que vai achar que a gente sempre cita, tem a confirmação do recebimento. Acredito que acho que o Diego tem acesso, se ele entrar, ele vai ver que não é esse recurso que a gente mandou. A gente mandou o recurso correto, só que foi anexado aos autos outro recurso. E isso por si só... É o processo qual? O 20 é da pauta, é? É o 20, eu estou verificando aqui. Foi juntado o PDF errado. A gente mandou o PDF correto. Então, isso por si só já é suficiente para macular a validade desse processo relacionado ao item 20 da pauta, uma vez que não foi respeitado o devido processo legal. E o contraditório. Se quiserem aguardar que Diego confirme essa informação, antes de eu continuar a minha exposição, por mim, sem problema. Pronto, dá para confirmar aí, Diego, essa informação aí? Dá sim. Só um minutinho, já estou verificando. Não, realmente é outra infração, é outro auto. O item 20. Só um minuto. Tá certo. Para o processo 8073. A empresa não realizou o horário. Realmente, no link que foi enviado pela operadora, ela indica que a contestação ao auto 8478, só um minuto, 8478 seria o processo SEI 2389, que está correto, e no link 2389, o arquivo se refere ao auto 8478 mesmo. Foi erro da secretaria, juntou o recurso errado, mas eu posso sugerir, a depender, né, da concordância dos conselheiros, que esse item seja retirado de pauta, a gente junta o arquivo correto e encaminha para novo relato. Isso, Diego. Pronto, é um erro formal da secretaria, o processo não vai ser julgado hoje, pode tirar de pauta, juntar o auto correto, a defesa correta e a gente julga em outro momento. Ok. Ótimo.
Ok, então fica registrado a Presidente, retirada do... presidente, eu acredito que tem que ser feita uma votação mais formal, não? Não, não tem preliminar aí não, mestre. Aí é um erro, como sei, foi procuração. Não juntou a procuração, foi julgado no mérito, não foi para mérito, um erro formal, voltou a procuração, foi juntada. Teve julgamento do processo? Não teve, em segunda instância. Estou tirando de pauta e vai julgar em outra reunião. Tudo bem, tudo bem. Ok? Perfeito, Ok. presidente. Registrar em Perfeito. ata aí, Diego, por favor. Registrado em ata que o item 20 ele foi retirado de pauta, a gente vai proceder com a juntada correta do recurso, do arquivo, e vai destinar ao relator sorteado para novo relato, né, o relato correto. Obrigado, Ok, Diego. Diego. Obrigado. Por nada. Com a palavra operadora. Pronto. Agora eu vou passar ao item 21 ao 27 da pauta, né, em razão do 20 ter sido retirado. Bom, conselheiros, a questão dessa catraca, como muito bem exposto aí pelo conselheiro, já foi discutida na reunião passada e motivo pelo qual eu também senti a necessidade, assim como na reunião passada, que mudou agora o entendimento dos senhores, eu senti a necessidade de também fazer um memorial acerca desse assunto e encaminhei para os senhores os pontos mais importantes dessa relação. Bom, novamente, aqui a gente está diante de um apego ao formalismo, porque já teve, conforme a própria DC já reconheceu, todos os itens da pauta, com exceção da linha que Felipe indicou, já teve a autorização. Certo? Tudo bem, foi uma autorização prévia, mas tem autorização para operar dessa forma. E aqui eu gostaria de chamar a atenção quais são o porquê dessa catraca. A finalidade dessa catraca é principalmente a de evitar a evasão de receita. Conforme eu botei lá no memorial, tem linha, senhores conselheiros, que a evolução dos usuários pagantes aumentou quase 40%. Então, questionando de novo, esse processo administrativo aqui relacionado à catraca já faz mais de 120 dias, 160 dias que ele está andando. Imagina se o consórcio Conorte fica engessado e deixa de receber essa remuneração, que é inclusive de interesse do CTM, porque a partir do momento que o Conorte está tendo uma receita maior, o subsídio do Estado de Pernambuco ele diminui. Então, é interesse do Estado, é interesse do Conorte, é a supremacia do interesse público prevalecendo sobre que deve prevalecer sobre a formalidade. A própria DC já citou aí que teve autorização das linhas relacionadas a esse auto, com exceção da indicada por Filipine. A intenção é de evitar a evasão de receita. O consórcio Conorte já emitiu um relatório falando dos benefícios. Não teve nenhuma reclamação, não teve nenhuma nada relacionado a algum risco de acidente. A gente instalou balaúste nas portas traseiras do coletivo. O que se viu é que todas as linhas colocadas, realmente houve uma majoração dos usuários pagantes. Por quê? Porque antes eles entravam por trás e não tinha como fazer esse controle. Não tem como o motorista lá na frente realizar esse controle lá na porta de trás. Então a catraca evita isso. É um incentivo à segurança dos usuários, do preposto desse consórcio Conorte, e é totalmente viável. Maceió, por exemplo, quase 100% da frota já opera dessa forma. Inclusive, consta no processo administrativo, a gente juntou, teve a manifestação do pessoal da administração pública que opera lá, dizendo que quase 100% da frota, que foi justamente para evitar a evasão de receita, porque os usuários entravam pela porta de trás, e aqui convenhamos que os usuários que entram pela porta de trás, na maioria das vezes, não estão muito bem intencionados, põem em risco a segurança, mesmo que não façam nada, a gente sabe que não é uma situação muito confortável para os passageiros que estão ali utilizando da forma correta, e não é confortável, principalmente também para o consórcio Conorte, que está ali operando regularmente e merece receber a justa remuneração. E é interesse também do Estado de Pernambuco que isso ocorra para que o subsídio seja diminuído. Né? A gente sabe que uma diferença de 40% dos usuários pagantes é uma diferença exorbitante, nas outras 10%, 20%. Então, é real. A gente instalou essas catracas e o que se viu foi que já se esperava que ia diminuir a evasão de receita, principalmente no período de pandemia e principalmente em época que o Estado está precisando subsidiar essa operação. Certo? Então, eu gostaria de reiterar aqui a razoabilidade mais uma vez e lembrar que a supremacia do interesse público deve prevalecer sobre esse aspecto formal, esse formalismo exagerado que não deve prevalecer na operação. A gente que está na prática sabe que
quando a gente já sabe que vai ser deferido, principalmente quando a gente está falando de receita aqui, é uma coisa que precisa ser tomada, precisa ser agilizada, se a gente sabe que vai ser deferido. Não estou falando aqui que qualquer situação vai fazer isso, não. A gente tem que estar falando aqui na situação que a gente sabe que vai ser deferimento. Tanto é que a retirada dos operadores foi deferida, agora a questão da catraca está sendo deferida da autorização, não há autorização definitiva, tudo bem, mas a autorização prévia a gente já sabia que ia ter, e a tendência, que a gente sabe também, é que seja mantida, certo? Porque já tem aí a área técnica se manifestando no sentido favorável, senhores. Então, gostaria de reiterar novamente, relembrar o artigo 155 do regulamento que é responsável por regular a operação, que impõe aí que seja levado em consideração a abrangência, a gravidade e o dano ao usuário. Dano ao usuário não tem nem o que se falar aqui, muito pelo contrário, benefício, segurança, a gravidade, não houve prejuízo, pelo contrário, houve a majoração de receita, e eu acredito até que melhorou e muito a operação, a tendência que vem sendo, que vem aí para ficar e ser implantada nas linhas que realmente são necessárias, certo? Nas linhas que são objeto da autuação, é porque realmente se fez necessário. O Conorte, não foi do nada que o Conorte pensou nesse meio e foi tratado junto ao Grande Recife, certo? Nessas linhas são necessárias as catracas para evitar a evasão de receita. E gostaria de reiterar nosso pedido para que seja cancelado o uso de fração, atenção à razoabilidade, à proporcionalidade e à supremacia do interesse público em face do formalismo. Muito obrigado, senhores, e muito obrigado pela oportunidade aqui de poder fazer minhas explanações. Muito obrigado. Ok. Com a palavra, o jurídico. O jurídico. O jurídico não está presente. Palavra, o jurídico. Adice com a palavra. Bom, conselheiros, é como eu disse antes. Foram autuações nas linhas 1944, 1922 e 1918. À data das autuações, não existia nenhuma autorização para que a empresa utilizasse veículos com catraca na porta de desembarque nessas linhas. A empresa apresentou defesa, a data do parecer técnico continuava não constando nas ordens de serviço autorização para operação nesses modos, e posteriormente, em 1 de agosto, foi dada a autorização com colocação na ordem de serviço da operação da linha 1944 e da linha 1922, operação para utilizar nessas linhas veículos com catraca de desembarque, ou seja, que o pessoal está chamando aí de catraca traseira. Então, esses os pontos, eu acho que os conselheiros têm que levar em consideração. Se essa autorização posterior implica no cancelamento da autuação, visto que há uma perda do objeto, ou se, como a data da lavratura ela não tinha autorização, a autuação deve ser mantida. Ok. Algum conselheiro quer se posicionar? A data dessas autuações, qual é a data? Algum conselheiro quer se posicionar? A data foi junho, foi junho. As autuações são da segunda quinzena de junho. Isso. Lembrando que o Conorte, desde o início do ano, desde fevereiro, entrou com esse pedido. Momento. Conselheiro? Há esse pedido do Norte desde o início do ano? Isso, desde o dia 19/2, para ser mais específico. O Norte pediu isso desde o dia 19 de fevereiro. Na minha avaliação, né, muito para analisar isso, né? Até porque essa catraca alta impede evasão, quer dizer, ela faz com que aumente a receita do sistema. Então, a gente tem que observar isso. Se o órgão gestor levou 4 meses para aprovar isso, realmente,
né? Na minha opinião. Ok. Algum conselheiro quer se posicionar? Então, em votação, processo 21 ao 27 da pauta. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Em virtude das informações para mim repassadas agora nessa reunião, eu voto pelo Conselheiro, deferimento antes de do todos seu os voto, processos. lembre-se que tem uma linha que não há autorização, que é o do processo número 21. Pronto. Eu voto pelo deferimento e a linha que não tinha autorização pelo indeferimento. Ok? As outras, né, eu voto pelo deferimento. E essa que Fábio falou, pelo indeferimento, que eu não sei o número do processo. É o 21 da pauta. Ok, deu para computar, Diego, aí, o voto? Deu sim. O item 21 é que vai ter alguma votação diferenciada. Né? Ok. Vereador Júnior, seu voto, por favor. A conexão dele caiu. Ô, presidente, pela ordem, só porque eu acho que isso é o cerne do voto de bandeira, só para falar que Um momento. Doutor, um momento. A gente está na votação. Aí já passou as horas da gente explanar. Tudo foi explanado aí. A gente está na votação. Os conselheiros nenhum quer se posicionar mais. Estão só dando voto, ok? Na hora da votação. Conselheiro Cleiton, poderia dar seu voto? Voto pelo indeferimento. De todos? De todos, né, Cleiton? De todos, de todos. Ok. Conselheiro Júnior. Vereador. A conexão dele ainda não voltou. Tinha como entrar em contato. Perguntando se o link tem caído. Ele está falando aqui no grupo. Acho que deve estar tentando reconectar. Vou aguardar aqui um tempinho dele. Se ele reconecta. Voltou, Júnior. Está conseguindo escutar, vereador? Vereador. Já está ouvindo? Estou escutando. Estamos na votação. Item 21 ao 27 da pauta. Catracas traseiras, não é isso? Isso. Pelo deferimento. Pelo deferimento, né? De Deu para todos, computar, Diego, aí? Até do item 21 também, que não tem autorização. De todos. Pergunta da secretaria, Diego. Vereador? Sim. De todos, né? Ok. De todos. Ok, Diego, eu sou pelo indeferimento de todos.
Ok, agora temos um empate. Dois do item 21, todos os itens, na verdade. Tem um empate, não. Tem um empate apenas os itens 22 a 27. Foram 2 votos pelo deferimento e 1 pelo indeferimento. O item 21 ficou indeferido por 3 a 1. Os itens 22 a 27 têm um empate. Então, pelo regimento, o voto de Minerva é do presidente da comissão. Isso, voto de Minerva. Indeferido, ok? Indeferido, então, o item 21 3 a 1 e os demais indeferido pelo voto de Minerva do presidente. Isso. Ok? Isso. Digo registrar em ata, por favor, o não comparecimento do jurídico, ok? Ok. E registrar em ata, por favor, a solicitação novamente do presidente do parecer sobre o processo número 1 da pauta da reunião passada ao jurídico. Que foi sobre a questão da fiscalização velada, né? Isso, a preliminar fiscalização velada. Ok? Exatamente. Tá bom, Diego. Vou registrar novamente. Bom dia. Ok, bom dia a todos. Bom final de semana. Presidente. Pois não, doutor? Pois não. Queria aproveitar o momento e para os colegas também parabenizar o nosso vereador. Vai fazer 50 anos agora. Eu acho que é dia 18, parabéns. não é? Não sabia não. Parabéns, vereador. Parabéns, vereador. Obrigado a todos aí. Segunda aí, fazendo 50 anos. Parabéns. É isso aí. Não, parabéns, vereador, parabéns, deputado, Bandeira. Olha, ele atualmente é vereador, mas será futuramente o nosso deputado. Um abraço grande para todos. Um abraço a todos aí, Parabéns, doutor. Sucesso, amigo. Até mais a todos. Até mais.